Boa tarde a todos os participantes. Nós estamos com a 26ª Semana da Engenharia do Instituto da Engenharia e a terceira semana acadêmica de Engenharia do Instituto da Engenharia do Paraná. Em nome do presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Estamos felizes com a presença de vocês, professora Cássia, o nosso amigo Cláudio, Celso Clós, professora Edna, nosso presidente Horácio. Não esqueçam de entrar no nosso site. No nosso site você tem a possibilidade de ter as informações das nossas atividades das câmaras técnicas. Essa Semana de Engenharia, ela tem como tema a engenharia e os seus desafios. Nós vamos trabalhar as questões de inovação, tecnologia, sustentabilidade e empregabilidade. É um prazer tê-los participando conosco. Engenheiro Horácio, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Celso, a Cássia, a Edna e o Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. O Instituto se sente muito honrado com a presença de vocês nessa loucura que nós estamos vivendo e estamos podendo levar ao nosso público, aos nossos associados, esses temas tão bem elaborados para essa 26ª Semana de Engenharia. Meus amigos, muito obrigado e a palavra está com vocês. Muito obrigado, Ferrúcio, obrigado, presidente Horácio. Com grande satisfação que participo desse painel, né, com as brilhantes participações da professora Cássia Algaia, da professora Edna Poçan e do engenheiro químico Cláudio Barreto. O tema é dos mais relevantes, né, quando nós vamos estar discutindo a engenharia tornando a ocupar o seu papel de destaque em relação assumindo a sua responsabilidade no desenvolvimento não somente tecnológico, mas principalmente econômico e social das nações. Abordaremos nesse painel a engenharia e a relação com a produção e o consumo sustentável, né, a questão da sustentabilidade cada vez mais presente, cada vez mais importante no dia a dia de todos nós. Por uma questão de encaminhamento, eu em seguida vou passar a palavra à professora Cássia, mas daí na continuidade, ao final da professora Cássia, eu convidaria a professora Edna, né, para fazer os seus comentários e, eventualmente, alguma pergunta e alguma interação com a professora Cássia, da mesma maneira como o engenheiro Cláudio Barreto. A professora Cássia Algaia é professora da UTFPR, atuou como consultora no PNUMA, né, atualmente ONU, Meio Ambiente, e foi cofundadora da Rede Ibero-Americana de Ciclo de Vida, da Associação Brasileira do Ciclo de Vida, da Social LCA Alliance, da Rede de Pesquisa em Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida e do Grupo de Trabalho em Avaliação do Ciclo de Vida Social. Atualmente atua como coordenadora do Comitê Técnico de Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida do Programa Brasileiro de ACV, do Grupo de Trabalho em Avaliação Social do Ciclo de Vida e contribui também com o setor privado, participando da Rede Empresarial Brasileira de Análise do Ciclo de Vida. A análise do ciclo de vida é talvez hoje um dos componentes mais importantes e estratégicos quando você pensa numa cadeia, num processo produtivo, quando você, desde a concepção do produto, você já contempla com variáveis e componentes relacionados a questões da sustentabilidade. Então, sem mais delongas, passo então a palavra à professora Cássia para a sua apresentação. Então, muito boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui, vou compartilhar aqui a minha tela, não sei se já estão recebendo. Sim. Sim. Perfeito. Já está indo aí. Boa tarde a todos, agradeço o convite realizado para participar do evento do IF, e hoje o título da minha palestra é a engenharia e a relação com a produção e o consumo sustentável.
Meu nome é Cássia, sou coordenadora do Centro de Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida, também conhecido como GIRO, da UTFPR. Gostei muito, muito mesmo do tema do evento, Desafios na Engenharia, envolvendo os temas de inovação, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo, mas particularmente é uma satisfação ter a sustentabilidade incluída nesses temas. Visto isso, que temos uma agenda a ser seguida para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que incluem a erradicação da pobreza, a fome zero, redução das desigualdades. São muitos desafios, não é? O combate aos impactos ambientais, consumo e produção responsável, energia e água limpa, entre tantos outros, em que as atividades do engenheiro, eles está incluída em diversos aspectos. E existem várias definições para o tema engenharia, e uma delas se relaciona à engenhosidade de invenções. Nesse sentido, já ouvi muitos engenheiros dizendo que contribuem para o desenvolvimento sustentável, porque realizam atividades de melhoria da eficiência de uso de recursos, sejam eles materiais, sejam eles de energia, ou então propõem soluções para algum tipo de problema. Então, o engenheiro é muito versátil, tem muitas ideias, ele traz propostas práticas, o que torna algo interessante. No entanto, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o engenheiro ele pode contribuir com soluções para o design e redesign de produto. Dentro das suas atividades, pode incluir a identificação de rotas para realizar a logística reversa. Aí, com isso, evitar a extração de recursos, fazer com que também o uso e o desenvolvimento de materiais de baixo impacto ambiental sejam incluídos, ou então de energia e tecnologias novas. Para tanto, contudo, é importante que as soluções desenvolvidas não sejam mais impactantes que o problema inicial. Então, existem diversas perguntas, diversas formas e tecnologias que podem ser utilizadas, né? Então, por exemplo, para aumentar a circularidade de produtos, qual será que é o melhor processo de reciclagem a ser adotado? E será que é melhor recuperar a energia dos resíduos orgânicos ou realizar a compostagem? O que é que a gente deve escolher na hora de selecionar materiais? Será que sempre materiais renováveis são melhores? Os materiais reciclados são sempre bons do ponto de vista ambiental? E se nós formos comparar materiais recicláveis com renováveis, qual deles deve selecionar? Então, nós precisamos de respostas. E para determinar qual que é o desempenho potencial de produtos, existem diversas formas. Mas uma das que mais tem crescido recentemente é a avaliação do ciclo de vida, ou como a gente chama, ACV, pelo acrônimo, no qual se consideram os impactos ambientais potenciais desde a extração dos recursos ao descarte final, incluindo o processo de fabricação, manufatura, montagem, distribuição, uso, reuso, manufatura, reciclagem, recuperação energética, entre outros. Então, é um ciclo bem extenso, né? E o processo ele se conecta ao outro. Então, por que a gente utiliza cada vez mais a ACV? Porque, por se considerar todos esses processos, evita-se transferir impactos entre os diversos estágios do ciclo de vida, entre um processo e outro. A gente evita resolver um problema no processo de manufatura, por exemplo, e empurrar o problema para o descarte do produto final. Então, essa ideia ela é muito forte dentro do ACV. Além disso, quando a gente faz um estudo de ACV, devem ser considerados diversos impactos ambientais. Não se pode fazer uma análise limitada, por exemplo, ao consumo de energia ou à pegada de carbono, né? Então, aquecimento global. Se a gente pensar nisso, a energia nuclear ela é melhor do que outras formas de energia para gerar eletricidade. Por quê? Porque ela causa pouco impacto nas mudanças climáticas. Então, a gente precisa considerar outros impactos também. Por quê? Porque a gente pode reduzir o impacto nas mudanças climáticas, mas pode aumentar outros tipos de impactos. Então, no caso da geração de energia nuclear, por exemplo, os impactos causados pelos resíduos radioativos.
E aí, como a CV pode auxiliar um engenheiro, né, nas suas atividades do dia a dia? Então, quero inovar, quero fazer processos melhores, quero fazer produtos melhores. Então, a CV, ela traz informação, né, e a gente precisa de informação para ter melhores decisões. Então, vamos ver um exemplo aqui para veículos, que causam grandes impactos ambientais, né? Então, somente as emissões atmosféricas causadas pelo transporte rodoviário causam mais de 3 milhões de óbitos anualmente. 3 milhões de óbitos por ano. Só para a gente ter uma ideia, neste ano faleceu 1,5 milhão de pessoas por conta da Covid. Ou seja, é o dobro, mais que o dobro, na verdade, que acontece todo ano apenas relacionando os impactos das emissões atmosféricas, né? Sem falar os acidentes e outros tantos impactos causados pelos veículos. Pois bem, uma das soluções adotadas para reduzir as emissões atmosféricas é o uso de veículos elétricos. A gente tem escutado isso frequentemente, que a Europa, em alguns países, eles já estão definindo datas muito próximas em que não vão ser mais utilizados veículos de combustão interna. Então, os veículos elétricos, eles trazem esse benefício de não ter emissões atmosféricas dentro das cidades. E uma outra alternativa que a gente vai ver aqui agora são os veículos híbridos, né? Então, que ainda estão aí no meio do caminho. Eles ainda têm combustão interna, mas também boa parte funciona com eletricidade. Então, a gente comparou o desempenho ambiental dos veículos a combustão interna e os veículos híbridos para o caso do Brasil, né? Por que eu estou falando para o caso do Brasil? Porque se o impacto ambiental vai depender da fonte de energia elétrica, então fazer um estudo no Brasil vai ser diferente de um estudo realizado na França, que tem muita energia nuclear, um estudo em outros países, como a China ou a Polônia, que tem muita energia termoelétrica. Então, isso é importante. Nós vamos mostrar aqui os resultados para o caso do Brasil. Então, quando a gente considera alguns impactos ambientais, por exemplo, para a depressão abiótica, para as mudanças climáticas e para a depressão da camada de ozônio, o veículo híbrido foi aquele que apresentou o menor impacto ambiental entre as alternativas analisadas. E o veículo à base de combustível de petróleo foi o que apresentou o pior desempenho. Poxa vida, opa, isso é legal, né? Foi aquilo que a gente estava esperando. Por outro lado, para outras categorias de impacto, o combustível à base de petróleo, então os veículos a gasolina, é o que tiveram menor impacto ambiental. Olha que curioso, né? Então, para acidificação, eutrofização e oxidação fotoquímica, foi exatamente isso que aconteceu. E olha, para eutrofização, o veículo à base de etanol é o que causa maior impacto ambiental. Nossa! Etanol é renovável e, olha, ele está causando mais impacto ambiental do que o veículo à base de gasolina. E para outras categorias de impacto, né? Então, se a gente for verificar aqui para acidificação e para oxidação fotoquímica, olha que coisa. Quem causou mais impacto ambiental foi o veículo híbrido. E aqui, então, a gente chega à conclusão de que cada tipo de produto ele vai causar mais ou menos impacto em cada categoria que a gente está considerando. Mas, e aí? Então, quer dizer que se eu usar veículo híbrido, ele vai ser bom para alguns impactos e vai ser ruim para outros? Bom, aí que vem a ideia de a gente entender melhor o estudo da CV. Então, a gente precisa detalhar as informações. Por quê? Porque a CV vai possibilitar verificar a razão pela qual esse veículo híbrido causa, por exemplo, mais acidificação que as outras opções. Neste caso, o motivo é decorrente do tipo de bateria utilizado e a forma com a qual é feita a destinação do produto após o uso. Então, aí no desenvolvimento do produto, nós podemos fazer as alterações necessárias para quê? Para trazer o desempenho ambiental do veículo híbrido
mais próximo a impactos menores, né? E com isso ser realmente vantajoso nos diversos aspectos, né? Nas diversas categorias de impacto, o uso do veículo híbrido, já que ele vai trazer essa grande vantagem de reduzir as emissões atmosféricas na cidade, que a gente já viu que causa muitos óbitos todos os anos. Então, a CV, ela contribui nesse sentido de identificar o impacto ambiental. Né? E isso permite a gente identificar qual componente em que essas ações devem ser realizadas para melhorar o desempenho ambiental do produto. Isso, obviamente, pode acontecer também em relação aos processos. Bom, além desse impacto ambiental causado pela bateria, outra fonte de impactos é decorrente da própria fonte de energia utilizada para carregar as baterias. Então, nesse gráfico, a gente observa em azul que o impacto ambiental da matriz energética brasileira é menor que os impactos causados pela geração de eletricidade a partir de gás natural, exceto para a ecotoxicidade de água doce. E aí a gente percebe a necessidade de que o engenheiro precisa abrir a sua cabeça, precisa entender conceitos multidisciplinares, e entender o que significa a tal da ecotoxicidade de água doce. E ainda mais, quais seriam as fontes que estão causando esses impactos ambientais. E isso a CV também pode auxiliar, porque ela tem informações detalhadas acerca disso. Então, a gente pode rastrear de onde que vem esse tipo de problema. Obviamente que aqui foi comparado só nessas duas possibilidades de geração de energia elétrica, né? Uma que vem da matriz elétrica e a outra que é a partir de gás natural, mas podíamos estudar aqui várias outras alternativas, como o uso de energia eólica, o uso de energia solar, né? Mas o mais importante aqui é mostrar que é possível comparar alternativas, né? Tanto de produtos que a gente viu ali, de veículos híbridos com veículos a combustão interna, e também com até a geração de energia, né? De um processo ali que está gerando como produto a energia elétrica, com o uso da CV. Um outro ponto que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante, é que o desempenho na sustentabilidade é dependente totalmente de uma série de variáveis. E, portanto, uma alternativa que tenha bom desempenho em um caso não é necessariamente boa em outro. Então, para exemplificar o estudo realizado para comparar o impacto ambiental no aquecimento global, né? Então, aqui a gente está sendo bem exclusivo, mas estou mostrando isso a título de exemplo, né? Então, o impacto do aquecimento global devido à substituição do diesel por biodiesel. E um biodiesel produzido a partir do óleo de palma na região amazônica. Então, quais foram os resultados, né? A gente mostrou que existe benefício caso a palma seja plantada em regiões que hoje estão degradadas. E a longo prazo até existiria alguma vantagem ambiental se produzido em regiões onde são plantadas outras culturas. E definitivamente não traria ganho algum em regiões de mata nativa. O que eu quero mostrar aqui é que a gente não pode vir por soluções simples quando a gente está tratando de sustentabilidade. Então, a gente fala assim, não tem soluções simples também na área de engenharia. E a mesma coisa acontece com sustentabilidade. Então, nem sempre o renovável é melhor ambientalmente que o não renovável, né? Nós não podemos sempre afirmar isso. E aqui a gente está mostrando, que depende das condições. E, para isso, nós precisamos de muitas informações, muitos estudos, muito entendimento. Então, outro ponto que eu quero destacar é a relevância da inclusão de aspectos da sustentabilidade já nas primeiras etapas do desenvolvimento do produto do processo. Isso porque tem produtos e processos que têm uma vida muito longa, indicando que um projeto que não considerou o desempenho ambiental, social e econômico, como é a maior parte dos projetos até agora no mundo, né, na história do mundo, ele vai fazer o quê? Ele vai causar impactos durante muito tempo. Então, se a gente escolhe, por exemplo, o uso de materiais que tenham um baixo preço, mas que se deterioram rapidamente e acabam por resultar na necessidade de alta manutenção.
né? E isso leva tanto a custos quanto impactos ambientais. Então, edifícios com deficiência de isolamento térmico podem necessitar de um alto consumo energético durante o uso, para manter o condicionado o ambiente. Então, de fato, estima-se que em 2019 as construções tenham sido responsáveis, né, pelo consumo de mais de 30% de energia no mundo. É muita coisa, gente. Então, a gente precisa realmente mudar esse nosso padrão de produção e consumo. Ele precisa ser mais sustentável. Então, ao avaliar... então, um outro impacto causado pelo desenvolvimento tecnológico recente, na verdade, não tão recente mais, né, é decorrente da quantidade de resíduos eletrônicos gerados todo ano, que soma mais de 40 megatoneladas. E contém uma diversidade de materiais em baixa concentração. Em baixa concentração parece ser interessante, porque é menor quantidade de material que foi utilizado. Mas o problema é que tem muita mistura de material e é desafiador quando tem pouca concentração para fazer a recuperação dos materiais após o uso. Então, a gente fez um estudo simplificado de avaliação ambiental num evento que a gente organizou em 2018, na verdade eram 2 eventos combinados, foi a edição do Programa de Conscientização e Treinamento ACVD-AZ, né, da edição de Curitiba, e o 4º workshop de avaliação social do ciclo de vida. E nós incluímos os equipamentos eletrônicos naquele estudo, juntamente com o consumo de outros materiais, como energia e alimento para o coffee break, além de transporte dos palestrantes e participantes e das acomodações. Então, os resultados mostraram que o transporte foi o principal responsável no aquecimento global, sendo o avião dominante, seguido do consumo de energia elétrica e a alimentação. E os equipamentos eletrônicos, eles só impactaram mais que os materiais de papelaria. E esse resultado é muito similar para diversas categorias de impacto, como a gente pode perceber aqui, né? Então, o avião continua sendo dominante, a eletricidade também, exceto para a depressão de recursos abióticos, né? Em que os computadores, os equipamentos eletrônicos, eles passam a ter uma grande contribuição, ou seja, aqueles recursos, né? Material necessário para esse tipo de produto que a gente está falando que tem essa dificuldade de reciclar. E também tem uma certa contribuição, né, mais de 20%, na eutrofização. E aí, então, a gente percebe a contribuição desses impactos dos eletrônicos, né? Então, como decorrência desse estudo, nós estamos propondo elaborar um programa de conscientização e treinamento na modalidade à distância, né? Isso porque, como mostrei anteriormente, o transporte ele era dominante, né? Especialmente o transporte de palestrantes, que era, sobretudo, com a base aérea. Então, é importante isso também ser realizado, porque a CBD-AZ ocorreu em diversas partes do país, né? Além de Curitiba, o evento ocorreu na Bahia, em Brasília, Pará, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e até mesmo fora do país, em Moçambique. Bom, mas sustentabilidade não pode ser resumida na questão ambiental, né? Nós precisamos incluir outros pilares, né? Por exemplo, o impacto social. E, então, mais recentemente, né, a CV ambiental ela já existe desde a década de 60, né, na década de 90 ela cresceu bastante, mas mais recentemente apareceu, então, essa possibilidade de fazer a avaliação social do ciclo de vida. Por quê? Porque esse ciclo, ele impacta diversas partes interessadas em cada um desses estágios do ciclo de vida, né? Então, impacta os trabalhadores, a comunidade local, os consumidores, entre outros. Então, a gente comparou diferentes tecnologias de produção de etanol, né? Então, isso que eu quero mostrar, um resumo bem pequeno, na verdade, só um indicador, em que foi comparada a tecnologia tradicional de primeira geração, né, com a tecnologia otimizada, em que existe uma mecanização, e a de primeira geração combinada com a segunda geração. Então, os resultados mostraram que as práticas mais mecanizadas implicavam na necessidade de trabalhadores mais qualificados, né? Isso a gente já esperava, o que implicava em melhores salários, né? Então, mas enquanto? Então,
aqui nesse gráfico a gente pode observar os resultados, né, em que as versões otimizada e que incluem a segunda geração apresentaram resultados muito semelhantes, né, havendo menor número de trabalhadores de 1 a 1,5 salário mínimo, né, então nesse intervalo, muito embora, curiosamente, exista maior número de trabalhadores que recebem de meio a 1 salário mínimo. Então, a ACV social ela pode trazer informações, né? Não apenas o salário, mas outras informações relacionadas à comunidade local, o acesso a recurso, a transparência, a competição justa, entre outros. E é importante que a gente traga isso para os resultados, para os estudos e para a avaliação do desempenho do produto e dos processos. Bom, mas, por fim, aqui, né, a gente não quer falar só da questão ambiental, só da questão social, mas falar exatamente da sustentabilidade, né, que combina essas duas junto com a questão econômica. E é importante ressaltar que somente quando a gente considera os 3 aspectos simultaneamente é que se pode, de fato, falar que estamos contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Tendo em vista que tender apenas um deles pode causar danos às demais partes, né? Então, a gente pode melhorar do ponto de vista ambiental e, de repente, piorar do ponto de vista econômico e social, ou vice-versa, né? Então, por isso, combinar os 3 é que é o ideal e a gente atuar aqui justamente nesse centro, né? Em que aqui que são as alternativas que são benéficas nos 3 pilares da sustentabilidade. Bom, então, em termos de ACV, né, em ciclo de vida, o que significa isso? A gente tem que combinar resultados da ACV, né, então, ambiental, dos custos de ciclo de vida, né, e da ACV social. E aí, então, nós vamos ter a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida. Então, a gente já fez uma aplicação dessa ASCV, né, estamos, na verdade, fazendo no Giro, para que a gente não fique só com o discurso, né, desse tema de ASCV, mas também nós façamos a aplicação desse conhecimento na realização das nossas atividades do dia a dia. Então, esse projeto tem o apoio da iniciativa do ciclo de vida da ONU Meio Ambiente, e diferentemente do proposto inicialmente, né, que foi feito em 2019 a proposta, nós tivemos que fazer uma adaptação, porque a ideia era fazer o estudo no Giro ali com as atividades na UTFPR, mas esse ano, assim como muitas pessoas, nós passamos a exercer nossas atividades em home office por conta da pandemia. Então, os resultados preliminares podem ser vistos no dashboard disponível no nosso site, né? Então, aqui tem todas as informações, ainda as ambientais, né? Mas nós estamos ainda revisando esses dados, mas uma análise preliminar está apontando que os fluxos que mais estão causando impacto são a energia, o alimento, né, e principalmente o café, e os equipamentos eletrônicos e os serviços de internet, né? Então, agora a gente está revisando, como eu estou dizendo, e a gente vai propor alguns cenários para essa situação. Bom, mas, enfim, quais são os desafios de realizar essa SCV? Bom, primeiro é que o ciclo de vida de qualquer produto ele é muito extenso. E com isso, e além disso, né, em cada um dos processos são necessários diversos dados que dificultam essa realização do estudo. Então, já nos primeiros estudos de ACV, notou-se a necessidade de desenvolvimento de base de dados, né? Então, o Brasil tem uma base de dados, mas ainda tem poucas informações. A gente tem utilizado muito base de dados aí, que elas são coordenadas internacionalmente, mas que muitas vezes elas têm processos de todo o mundo. Além disso, né, a gente precisa desenvolver modelos e métodos para determinar o impacto potencial no meio ambiente, nas pessoas e na economia. E para isso, nós precisamos também, tanto para desenvolver esses modelos como para aplicar, nós precisamos de pessoas que conheçam acerca do tema. E, portanto, é necessário disseminar o conhecimento. Então, por quê? Porque é preciso coletar dados de forma apropriada, selecionar modelos de forma adequada e interpretar os resultados que vão sendo obtidos, né? Então, tudo isso demanda conhecimento acerca do tema. Então, queria mostrar aqui um vídeo para vocês, né, para a gente concluir, então, essa palestra.
Bom, opa! Ele resolveu repetir aqui. Vamos ver se eu... ok. Então, tem algumas referências aqui que a gente se baseou a apresentação, né? Então, aqui são as CVs ambientais do produto, né? Então, documentos, inclusive, que foram aí premiados na Associação de Engenharia Automotiva. As referências de ACV social também, né, que eu comentei posteriormente, e alguns estudos aqui que a gente tem feito em sustentabilidade, né? Então, aquele que eu já mostrei para vocês, que tem no site, ainda não está assim publicado num artigo, né? Mas a gente está trabalhando para isso. Algumas referências das figuras. Eu quero agradecer aí bastante os financiadores e parceiros que participam do ciclo de vida do Giro, né? Não são poucos, né? E agradecer aí os integrantes lá do laboratório, né? Do Giro. Então, alguns que já passaram por lá, né? E outros que ainda estão ali trabalhando com a gente. Então, com isso, eu queria agradecer bastante, né, novamente, a oportunidade de estar aqui e fico à disposição aí para qualquer questão. Perfeito, professora Cássia. Bom, eu sou um profundo admirador do seu trabalho, né? Já falei isso em outros momentos, por vários motivos. Um deles, que ele é um profundo desafiador e estimulador do engenheiro para pensar, né? Então, acho que esse seu trabalho, da sua equipe, aí é um trabalho excepcional. Esse trabalho de, né, avaliação do ciclo de vida de produto será, acho, um componente técnico e tecnológico cada vez mais presente quando se pensa em desenvolvimento de produtos e processos, né, em todas as áreas da engenharia. Bom, se me permitirem agora, eu passaria a palavra para a professora Edna Poçan, né, para seus comentários em relação à apresentação da professora Cássia, ou, né, a agregação de alguma outro conhecimento, algum outro comentário. Boa tarde a todos. Obrigada, Celso, pela palavra. Primeiro eu vou falar com a Cássia. Cássia, eu também sou admiradora do seu trabalho. Quanto mais eu discuto, mais eu aprendo, né? Sempre é uma aprendizagem muito grande aqui. Eu entrei na CV aqui por conta da professora Kátia Pugnag, né, que trabalha com esse tema e é uma grande apaixonada por isso, e nós estamos trabalhando em parceria, porque sim, é uma área, né, que precisa de mais pessoas trabalhando, atuando em todas as áreas, né? A Kátia é arquiteta, enfim, a gente não tem título, a gente tem que ter conhecimento sintetizado, sistêmico e interdisciplinar para trabalhar com a CV. Então, assim, que antes de fazer qualquer consideração, eu quero fazer uma pergunta à Cássia e aí a todos aqui para a gente discutir. Nós estamos na semana de engenharia, essa semana integrada maravilhosa, que eu acho que isso é sensacional. Acho que a gente não tem que ter um monte de engenharia em caixinhas, né? A gente tem uma engenharia e esses engenheiros precisam se entrosar e conversar, sair das suas caixas. Cássia, assim, ó, como eu gosto de ACV, trabalho com isso aqui na disciplina de sustentabilidade, já orientei meu primeiro trabalho de ACV da parte de resíduos de construção e demolição. Então, eu estou aprendendo o processo, o caminho das pedras, e por este aprender, eu considero que para o futuro do planeta será um item primordial para os engenheiros, não só engenheiros, mas todas as áreas, mas vamos falar da engenharia. Então, como que a gente poderia incluir esses conceitos na formação dos nossos profissionais? Como a gente quebrar os paradigmas e começar a inserir a ACV nos cursos de graduação, na formação dos nossos egressos, que eu acho que é o nosso grande desafio de disseminar a informação. Porque o que acontece? É muito difícil a gente colocar... A engenharia econômica já é difícil, né? Imagine inserir análise do ciclo de vida, que é uma comparação de alternativas que exige, né, do nosso egresso um conhecimento mais amplo, mais interdisciplinar. Como fazer isso? É possível, Cássia? Será que é o caminho? Seria o caminho inserir isso na graduação já dos nossos alunos? Excelente pergunta, Edna. Quando eu cheguei aqui, acho que era esse o meu desejo, né? Eu sou engenheira mecânica, e obviamente que quando eu fiz o curso de graduação, a gente tinha uma disciplina que chamava Ciências Ambientais, mas que falava, assim, de questões ambientais sem conectar com as nossas atividades de engenharia.
Então, inicialmente, eu consegui incluir uma disciplina na graduação que era optativa, então isso já faz quase 20 anos, e depois ela passa a ser incorporada dentro de outras disciplinas, né? Então, de ecologia industrial, de sistema de gestão ambiental, por quê? Porque a ACV ela está dentro do sistema de gestão ambiental, né? Então, ela não é de organização, né? Muito embora recentemente ela também passa a ser utilizada para a organização, né? Tanto é que na ISO 14000 já se fala em pensamento do ciclo de vida, mas também para essa questão do desenvolvimento de produto. Então, o que eu vejo, assim, é que, claro, é um processo, ele é demorado, as pessoas, elas levam tempo a entender a importância daquele novo tema, né? Então, quando eu cheguei aqui, os engenheiros mecânicos mais tradicionais, eles falaram, o que eu estou fazendo, né? Eu falei assim, que isso não era importante, inclusive para a engenharia mecânica, então eu tive que mostrar que não, que ali é relevante, que a gente tem que incluir isto, né, dentro do nosso desenvolvimento de produto, e assim como eu mostrei aí na palestra, né, então, edifícios que duram muito, né, você que é da construção civil, mas carros também duram muito, né, então eles ficam aí, geladeiras, né, então as pessoas falam assim, tem uma geladeira há 20 anos. Sim, é interessante ter uma geladeira há 20 anos, porque você não jogou fora e aqueles recursos estão ali, né. Por outro lado, ele está com uma tecnologia defasada em 20 anos. Então, ele está consumindo mais energia, ele está sendo menos eficiente. Então, a gente tem até um estudo falando assim, quando é que vale a pena você trocar o seu carro do ponto de vista ambiental, né? Então, chega uma hora que você tem que trocar. Por quê? Porque talvez ele esteja com uma tecnologia tão antiquada que ele precisa ser melhorado. Então, assim, isso que eu vejo, né? A gente tem que incluir, mas, assim, foi um trabalho muito de formiga, incluir uma disciplina dentro de um curso, né? O que a gente precisa é ter algo que seja incluído nos diversos cursos de engenharia, porque eu não vejo isso só relevante na engenharia mecânica, mas na engenharia civil, na engenharia química, na engenharia de alimentos, né? Em vários outros cursos, inclusive que não são de engenharia, né? Então, na própria arquitetura, na agronomia, tem que estar incluído. Agora, qual que é a dificuldade que a gente vê? Educação ambiental, ela já é lei, já tem lei, e ela fala assim, olha, você precisa incluir educação ambiental em todos os níveis do ensino, e ela tem que ser transversal, né? A gente estava até brincando, falou assim, precisa de uma disciplina para o meio ambiente? Eu falei, eu gostaria que não tivesse. Por quê? Porque eu gostaria que em todas as disciplinas, o professor que fosse falar de resistência dos materiais falasse assim, olha, meio ambiente, ou sustentabilidade. E daí o professor lá de termodinâmica falasse de sustentabilidade, o professor lá de processos de materiais falasse de sustentabilidade. A minha disciplina não precisaria estar. Existe mais. Você não faz questão nenhuma, né? Eu falei assim, mas ela teria que estar transversal. E é claro que isso vai levar tempo, porque assim como eu não fui ensinada dessa forma, né? Então muitos dos meus colegas também não foram, então isso leva um certo tempo de ser incorporado. Não sei se respondi, ou se compliquei ainda mais. São as provocações aqui, né, que na parte do debate são a parte mais gostosa, né, porque a gente consegue ver. Sim, Cássia, eu acho que sim, sustentabilidade, meio ambiente, educação ambiental deve ser transversal, como pede as diretrizes curriculares, né? E alguns professores a gente consegue inserir, sim, mas não são todos, mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Uma das grandes questões da ACV é que nos dias atuais, especialmente acelerados pela pandemia, agora a gente tem uma aceleração de processos, de eventos no planeta Terra, as questões climáticas vão cada vez pesar mais nos nossos bolsos e nos nossos projetos de engenharia. E vai chegar um ponto que nós vamos ter que calcular, sim, todos os impactos dos nossos empreendimentos de engenharia, independente de qual seja. As grandes corporações já estão nessa pegada. Então, a gente sabe que eu falo do ponto de vista da civil, que eu sou engenheira civil, né? Então, as grandes corporações já estão trabalhando com as EPDs, já estão buscando, né, esses dados de impacto.
Aí eu queria ver contigo, assim, o que a gente vê aqui, que eu acho que para o engenheiro, para a gente é mais fácil entender o inventário do que a ACV completa, né? Quando eu olho os dados do inventário, eu consigo ver, é mais razoável, né, a informação que eu tiro do inventário do que da ACV. Então, será que a gente não tinha que começar já divulgando os inventários também, né, para que a gente tenha, assim, ó, a gente tem que medir, uma coisa é certa, né? Sim. Não dá para dizer que é reciclável, é melhor, impacta menos, ou é renovável, como você mostrou. A gente precisa medir. Então, a gente tem que ensinar o engenheiro a medir os impactos ambientais, sociais, econômicos, todos os impactos que o empreendimento tem, né? Então, desse ponto de vista de medição, será que a gente já vai avançar bastante? A pandemia vai ajudar a gente a acelerar essas demandas de medição nos empreendimentos de engenharia como um todo? Eu tenho esperança que sim. Né? Porque, assim... Sim, exato. Inclusive porque, com toda essa questão da pandemia, a gente tem falado muito em recuperação da economia, né? Obviamente, que foi bem afetada. Nós não estamos sentindo porque está sendo injetado muito dinheiro, mas algum dia essa conta vai bater, né? E aí, quando a gente fala em recuperação da economia, aí tem se destacado, bom, já que a gente vai recuperar a economia, por que a gente vai recuperar os mesmos erros que nós cometemos no passado? Então, tem se falado em economia verde. Então, a injeção de recursos para projetos que estejam voltados para a sustentabilidade. E aí a dúvida é o que significa sustentabilidade, como que vai medir. E acho que essa é a minha maior preocupação, porque eu vejo muito, né, o que as pessoas chamam de greenwashing, né, ou sustainable washing, vou até estender, né, que é essa divulgação de o que é melhor do ponto de vista ambiental ou o que é do ponto de vista sustentável, sem ter informações por detrás, né? Sem ter essas medições. E acho que a pandemia ela levou a dois pontos. Essa questão da economia, recuperação da economia verde, mas também essa discussão de que dados você acredita. Né? Então, evitar essas informações falsas, o que as pessoas estão chamando de fake news, né? Então, como é que você garante que a informação esteja adequada? Por que a gente está falando isso? Você falou muito bem aí, como engenheiro a gente entende o inventário, porque o inventário é o dado do processo, né? O que entra, o que sai, é o balanço de massa, é o balanço de energia. Então, é isso que a gente compreende, né? Mas quem é que vai coletar essa informação? Quem é que vai fornecer essa informação? Então, nós temos que ter credibilidade das pessoas que vão fornecer esses dados. Eu estava comentando de base de dados, né? Então, assim, que tipo de dados? Qual que é a qualidade dessa informação que está chegando lá? Né? Então, por quê? Porque pode ser que tenha um monte de dados, mas sejam um monte de dados de baixa qualidade. E a gente vai, se você usa dados de baixa qualidade, né? Então, como o pessoal fala, garbage in, garbage out. Não tem reciclagem nisso. Assim, os dados são ruins na entrada, os resultados são ruins na saída. Né? Não tem jeito. E eu acho que isso que a gente deve levar em consideração, né? Então, e outra coisa, na implementação da ACV, a gente tem que conhecer o processo. Então, nesse sentido, a importância do engenheiro, porque ele conhece o processo, né? Então, o engenheiro civil, ele conhece o processo de construção civil. Se falar para mim, por exemplo, que gastou 1 tonelada ou se gastou 10 toneladas de concreto numa casa, para mim, isso não vai ter significado. Por quê? Porque eu não sei a dimensão do que isso significa. Então, eu não sei se é muito ou se é pouco. Por quê? Porque não é a minha formação. Mas um engenheiro civil vai falar assim, olha, é mais para 10 do que para 1 tonelada. Né? E a mesma coisa vai acontecer quando a gente vai falar ali da produção agrícola. Né? Então, como muitos dos impactos ambientais, eles acabam acontecendo na produção agrícola, quando a gente está fazendo aqueles estudos de energia de biodiesel de palma, por exemplo, né? Então, já há alguns anos a gente tem lido sobre esse assunto, estudado, inclusive, essa é uma outra questão que eu falo, assim, a gente não, o meu conhecimento não pode estar limitado com o que eu aprendi na graduação.
né? Eu tenho uma formação que foi se diferenciando ao longo dos anos, por quê? Porque eu fui estudando, porque eu fui tendo experiência naquele assunto em particular, que já não é mais restrito ao curso de engenharia mecânica, né? Mesmo porque é isso que eu já comentei, a CV não está incluída nesse curso. Já é para provocar agora um pouco mais. Justamente fazendo um gancho aqui, né, que tu comentaste, né, do inventário, da coleta de dados, e uma questão muito importante, a necessidade de parceiros, né, Cássia? Para conseguir levantamento de dados sem empresas parceiras, sem organizações que nos forneçam os dados coletados corretamente, porque alguns dados eles têm que gerar o indicador, porque às vezes não coletam esses dados, a gente não consegue inventariar e não consegue fazer os cálculos de impacto, né? Então, para a CV, né, bem importante relatar que a gente precisa das empresas, das associações, das organizações, dos institutos, de todo esse... ninguém trabalha com a CV sozinho, né? Então, é uma equipe, e essa equipe precisa de parceiros, especialmente dos setores produtivos, né, Cássia? Isso Você pode falar aí da tua experiência, né? Você mostrou parceiros ali, um grupo enorme de parceiros, né? E isso eu acho que é importante relatar para quem está nos assistindo, para os estudantes, os engenheiros que vão assistir essa gravação futuramente, essa necessidade de parcerias para a execução das ACVs. Exatamente. Acho que tem bastante a ver com o objetivo do desenvolvimento da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, ODS 17, né, que é a formação de parcerias. Quando a gente fala em parcerias, você comentou aí do setor privado, que acho que é fundamental, mas também a parceria do setor governamental e do terceiro setor, então, incluindo aí a academia, né? Então, que a gente está com o conhecimento. Então, acho que esse triângulo aí, ele é super relevante, né? Um que traz o conhecimento, traz a informação, traz os modelos, que você mesmo comentou, falou assim, bom, eu conheço sobre o processo da construção civil ali, ou alguém pode conhecer o processo ali de uma empresa mecânica, da indústria química, mas fala assim, bom, e agora, como que eu como que eu calculo o impacto ambiental, né? Então, isso também a academia pode trazer os modelos, né? Então, eu não consigo ver empresas, muito embora existam no mundo empresas que o façam, mas é muito raro uma empresa desenvolver um modelo de impacto ambiental, né? Então, isso vai vir ali da academia. E a mesma coisa em relação aos impactos sociais. E aí o governo, no sentido de que pode estabelecer políticas públicas que tragam que possam juntar esse caminho, né? Então, é importante também criar, inclusive, mecanismos, por exemplo, de compras, tem gente que não gosta, mas eu vou falar aqui, porque se fala isso internacionalmente também, né? Compras públicas sustentáveis. Então, reduzir essa ideia de que o menor custo, por exemplo, ele é melhor do ponto de vista da compra, né, da aquisição de um produto pelo setor governamental, que não é verdade. Por quê? Então, pensando, inclusive, no ciclo de vida, o que acontece? A gente precisa atender uma função. Então, já existem casos fora do país que as pessoas, o governo, ele não compra mais o asfalto, né? Ele está comprando o serviço de ter o asfalto, numa qualidade determinada durante tantos anos. Então, vamos supor que ele faz uma licitação ali e fala assim, olha, eu quero o asfalto durante 50 anos, nessa qualidade. Por que eu estou falando isso? Qual que é a importância dessa mudança da forma de contratação pública? Eu falei assim, tinha algumas empresas que faziam com baixa qualidade, porque falou assim, contratou para cobrir essa rua, cobrir a rua, acabei. Primeira chuva, acabou. O asfalto, isso infelizmente é uma coisa muito comum de acontecer em diversas partes do país. Então, mas fora do país também acontecia isso. Daí eles falaram assim, eu estou gastando toda vez, porque eu tenho que fazer o asfalto todo ano.
E depois que eles passaram a realizar a licitação dessa forma, o que aconteceu? A empresa tem custo cada vez que ela tem que asfaltar aquela rua. Então, ela passou a utilizar uma tecnologia melhor, com maior durabilidade, né? De menor impacto ambiental. Por quê? Porque ela asfaltava uma vez e ficava ganhando o pagamento durante vários anos, né? Então, ele traz um certo benefício. Então, essa lógica também do governo estar inserido é importante também. E para criar, eu estou falando assim de restringir, isso tem uma dificuldade, claro, e a gente precisa criar uma forma de não limitar também, né? Então, a CV também, ela é de uma certa complexidade e ainda tem pouca gente que conhece. Isso é verdade. E por isso que eu acho que ainda não é o momento para isso. A gente tem que fazer algo mais gradativo, né? Mas pode dar pontuações melhores para empresas que já fazem a CV, né? E isso ir crescendo aí as exigências conforme o tempo. Então, esse é um ponto que vou só voltar aqui àquela questão que você fez, né, que é essa formação de parcerias. Então, acho que é importante ter o governo, sim, para auxiliar, inclusive criar mecanismos, né, que possam auxiliar, trazendo recursos, inclusive, né, para que isso se torne realidade. E também as empresas. Por quê? Porque as empresas têm que fornecer os dados, não adianta. Agora, assim, minha experiência, já trabalhando há mais de 20 anos nessa área. O que acontece? Todo mundo quer dados, ninguém quer dados. É bem? É uma realidade. Então, essa é uma prática que tem que ser alterada, né, e tem que haver algum incentivo para fornecer essas informações. Qual que é a vantagem de uma empresa que fornece esse tipo de dado? Concordo contigo que a gente tem a mesma dificuldade, porque ainda não tem essa difusão da CV, e a empresa que fornece os dados, ela acaba da universidade ganhando, né, uma análise de ciclo de vida ganhando, e é um processo, como ela é trabalhosa, ela não é muito barata, né? Então, a gente vai começar a precificar e mostrar para a empresa, olha, você vai, de contrapartida, a esse valor aqui, se você tivesse que fazer uma CV particular para melhoria do teu processo, enfim, para você analisar, ou para você conhecer o seu processo, na verdade, né? Aí, Cássia, eu vou fazer mais um link aqui do teu... Não sei se a gente ainda tem tempo, não sei se os meninos também querem falar, as mulheres tomaram conta aqui da fala, né? Celso, temos mais 20 minutos ainda, professora. Ai, que bom, então tá. Então, Cássia, aqui falando esse triângulo que tu comentou, eu lembro do professor da URGS comentando, né? Que é o triângulo, o famoso triângulo de Sábato, né? Que é esse nome desse triângulo universidade, empresa, mais governo, né? Que é uma coisa bem famosa, tem toda uma teoria em cima deste funcionamento, né? Seguinte, Cássia, então tu falou aqui do processo de contratação, eu gerencio um laboratório aqui de desempenho, então eu compro muito equipamento via compras governamentais e sei de tudo que você está falando, é um horror, vem cada tranqueira. Só que eu sou muito boa de parecer, então eu consigo negar tudo que não atende o meu desempenho, né? Poucas coisas, eu melhorei com o tempo, fui aprendendo e fui tirando as empresas falcatruas. Mas, Cássia, uma coisa bem importante que tu comentasse é a questão da energia incorporada. De você, por exemplo, quando você comentou que você faz aí um produto melhor na entrega com maior vida útil. Então, eu trabalho na minha disciplina com esse conceito de maior energia incorporada no produto inicial para você reduzir o consumo energético, ou, enfim, outras questões ao longo do ciclo de vida. E é um conceito bem interessante de falar, que é um conceito de ciclo de vida, enfim, um conceito de vida útil, que é o primeiro conceito que eu comecei a trabalhar, foi com vida útil, que eu sou especialista em vida útil. Mas a questão é como a gente conseguir mostrar, né? A questão é como mostrar para o engenheiro, para o empreendedor, enfim, para o governo, esse conceito de você fazer algo melhor, incorporar mais energia no projeto, na fase de construção, de produção, e reduzir os custos ao longo da vida útil, os custos, não só custos, né? Custos, impactos, enfim, todos os impactos associados a isso, né? Que vem ao encontro do que comentaste, né? Sobre os processos de licitação de asfalto, por exemplo, fora do Brasil, e aqui a gente tem isso também nas edificações, nos automóveis, enfim,
a gente melhora o isolamento térmico acústico e reduz refrigeração ao longo de 50 anos de uma edificação. Mas ela fica mais cara, você incorpora mais material, tem um impacto ambiental maior na produção, né? Como o engenheiro pode aprender isso, sabe? Eu acho que essa questão que o engenheiro precisa aprender. Para mim, isso é fato. O engenheiro tem que sair da universidade sabendo isso. Exatamente. Essa só aproveitando esse gancho da professora Edna, o presidente Horácio faz uma pergunta que eu acho que conversa com essa pergunta da professora Edna, né? Que ele gostaria de lhe perguntar, para que a análise de ciclo de vida possa ser utilizada, quais as ferramentas utilizadas normalmente como gestão, né? Para que tenhamos resultados satisfatórios na elaboração de um projeto de engenharia. Então, acho que... Exatamente. Oi? Okay. Bom, é isso que eu ia responder mesmo, né? Acho que para ter essa noção do que vem incorporado e depois o que vai impactar durante o uso e depois do pós-uso, é usando a ACV. Né? Então, teria que utilizar isso. Aí existem diversas ferramentas, eu não sei sobre exatamente que tipo de ferramenta que vocês estão falando, mas a gente tem base de dados, então base de dados ambientais, base de dados sociais, e também tem softwares, né? Porque como a gente está trabalhando com tanta quantidade de dados, né, a chance de acontecer algum erro aí também são altas, né? Então tem softwares para fazer os cálculos dos impactos ambientais, dos impactos sociais. O econômico normalmente as empresas já utilizam, né, que são os custos do ciclo de vida, diferenciando em alguns pontos quando a gente trata aí nessa questão, nessa gama de ACV. Então, incluir os custos durante o uso, as manutenções, os custos do descarte, custos de externalidades, né? Então, custos de impactos ambientais, custos de impactos sociais que podem vir a acontecer, né? Então, pode acontecer uma multa ali no futuro porque existe algum trabalho que foi feito de uma forma inadequada. Né? Então, isso também ele é incorporado nos usos de ACV e existem ferramentas para isso. Não sei se respondi a pergunta. Tem mais uma pergunta aqui do Jonas Lima. Professora Cássia, o seguinte, eu pergunto em virtude dos resíduos sólidos. Uhum. Hoje nós temos um problema muito sério, que são os resíduos sólidos. E, geralmente, quando você faz uma análise de projeto, dificilmente o pessoal está fazendo alguma coisa em termos dos resíduos sólidos. Uhum. Nós estamos pensando, inclusive, aqui dentro do Instituto, em fazer um estudo, apresentar o que isso está impactando e qual é o fim que nós devemos levar a isso. Então, essa é uma das perguntas. Complementando o que a professora Edna perguntou, com relação a como é que eu coloco isso dentro da universidade, dentro de um currículo que ele seja implantado e que os engenheiros passem a ocupar isso aí, né? Então, uma virada de mesa, se eu pensar, por exemplo, o que era o telefone, o celular há 10 anos, há 5 anos e o que ele é hoje. Então, o que está acontecendo dentro da engenharia é uma evolução muito forte. Ontem mesmo, na abertura, o Gomide nos apresentou que o que foi feito em 200 anos, nós a fizemos em apenas 20 anos, agora o dobro do que havia sido feito em 200 anos. Né? Então, eu vejo os resíduos sólidos aí um impacto muito grande que nós temos que repensar em tudo dentro da engenharia. Essa foi a minha pergunta que eu fiz. Muito obrigado, parabéns pela sua palestra. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, dentro dessa questão de resíduos,
A gente tem que pensar aí dentro do projeto também. Eu vou avançar, o projeto para circularidade. Então, projeto, o pessoal fala projeto para reciclagem, para reuso, para remanufatura. Então, isso também deve ser considerado, lembrando que nem sempre isso vai ser benéfico do ponto de vista de sustentabilidade. Então, também tem limites, e isso a gente tem que entender, né? Por quê? Porque falar assim, vou ter que reciclar tudo a todo custo, então imagina um produto que vai parar em uma região muito remota e a gente tem que trazer isso de volta para fazer a reciclagem. Então, tem alguns limites também, a gente não pode esquecer aí, assim, na lei da termodinâmica, né? Porque a exergia aí não vai permitir chegar um momento que não é interessante. Então, acho que existem, sim, formas de a gente incluir isso. A gente conseguiu incluir na forma de uma disciplina, mas, assim, o que seria interessante? Tem trabalhos de conclusão de curso. Tudo que é inovação deveria ter a CV. Então, as pessoas têm que começar ali a falar assim, bom, eu estou desenvolvendo um novo material. Bom, qual que é o impacto ambiental desse material? Usa a CV. Qual que é o impacto social desse material? Eu quero saber. E isso começa a tornar uma prática, né? Então, se eles fizerem isso, todos os TCCs têm. Pronto. Aí a gente já consegue um bom caminho. Respondido, Horácio. E quer fazer mais um comentário? Menina Cláudia, eu acho que ela me falou, eu acho que nós temos que cultuar a cultura, né, professora Edna? A partir do momento que nós conseguir implantar essa nova cultura na cabeça dessa meninada nova que vem vindo, as coisas mudam, porque na minha época era bem diferente as coisas. Você, dentro da universidade, na minha época, eu acho que o meu curso aí é o mais antigo de todos vocês, abrangia um escopo totalmente diferente do que está hoje, né? Então, eu gosto de ver lá no Instituto essa meninada nova chegando e conversando. Eles têm uma curiosidade de saber o que era, e nós, na minha idade, nós temos uma curiosidade de saber o que eles estão pensando e o que eles estão trazendo para nós, né? Então, eu acho que tudo é uma cultura, e a gente tem que saber mostrar isso para que essa cultura seja implantada, porque isso aí depende do nosso mundo inteiro aí, né? Então, acho que é isso que é o papel do engenheiro, né? O engenheiro está apto a tudo, né? Não é só fazer uma casa, fazer uma ponte, executar alguma coisa, um processo químico, mas ele tem que estar apto a tudo, né? Então, esse é o curso de engenharia, né? Muito obrigado, professoras. Imagina que é isso. Então, até para complementar, né? Inclusive são os desafios novos, né? Onde pode ter inovação. Então, a gente está falando tanto em empreendedorismo, inovação, startups, que a gente precisa ser competitivo mundialmente. Então, essa é a oportunidade que existe, né? E acho que esses jovens, eles podem ver isso como uma oportunidade, né? Não é um esforço a mais, poder trazer aí soluções para o futuro que sejam de melhor desempenho no desenvolvimento sustentável. Exatamente. O Cláudio gostaria também de fazer uma parte aí, né, Cláudio? Muito Gostaria, obrigado. com certeza. Inicialmente, gostaria de agradecer muito a professora Cássia. A minha admiração por ela é imensa, tanto pessoal como pessoa, assim como profissional. Esse tema, eu acho, nós, da Associação dos Engenheiros Químicos do Paraná, estou representando todos os engenheiros químicos, é fundamental o ACV para o desenvolvimento da humanidade, daqui em diante. Agora, tem uma coisa muito importante que a professora falou, a professora Cássia, a professora Edna também falou, e o professor Horácio também comentou sobre os novos engenheiros. Gente, nós precisamos mudar o conceito de educação no Brasil. As crianças precisam aprender isso, desde a educação básica. Se ele chegar com a formação de engenheiro, se ele não tiver essa base, ele não vai conseguir sentir isto. Nós precisamos
que o professor de português, o professor de geografia, o professor de história, o professor de matemática, o professor de ciências, lá do primário e da educação básica, dê as suas aulas com links ambientais. Nós precisamos, isso está constado na nova legislação da educação no Brasil e nós não estamos cumprindo isso. Nós precisamos cumprir isso. Que nós educarmos as nossas crianças, os nossos jovens, com os conceitos ambientais, com os conceitos de sustentabilidade. Quando eles entrarem na universidade, eles já vão ter esse conceito. Parabéns, professora Cássia, parabéns, professora Edna, um grande abraço a todos. Professor Horácio, para ti também, cara, um grande abraço. Muito obrigada, Cláudio. Cláudio falou tudo e com muita convicção, é isso mesmo, que a gente precisa mudar esses conceitos. A gente fala que a gente está num mundo fluido e que muda muito rapidamente. Então, a nova geração de engenheiros que está vindo aqui, né, que a gente está formando, nós que estamos na universidade, temos uma enorme responsabilidade em mostrar para esses alunos que o mundo é fluido e consertar as deficiências que vieram da base. E mostrar que esse mundo fluido, em constante mudança, em mudança muito rápida, é o mundo que eles vão trabalhar, é o mundo que eles vão viver. Eu acompanho um autor, que é o Harari, né, que fala sobre isso, que diz que a cada 10 anos as gerações novas terão que se reinventar, ou mudar de profissão, mudar de atividade. Gente, mudar o que você faz a cada 10 anos é assustador, mas é o que vem por aí, né? Se falasse para vocês que todo o mundo seria tomado por inteligência artificial, quando eu entrei na faculdade não se falava em inteligência artificial. E hoje o mundo é um algoritmo, né? A engenharia vai virar um algoritmo, um grande algoritmo, né, gente? E nós estamos aí, o engenheiro atual terá que se render, vamos dizer assim, terá que saber a programação, terá que se render às redes neurais, porque elas dominam, elas são dominantes hoje, e não tem mais volta no meu entendimento de engenharia / tecnologia, né? E a mesma coisa para a CV, nós vamos ter que medir os nossos impactos sociais, econômicos e ambientais, e essa é a ferramenta que nós temos hoje. Pode ser que surja outra, né, Cássia? Pode, né? Pode ser que daqui a uns anos venha uma outra ferramenta? Pode, mas atualmente a ferramenta mais difundida e que dá melhor resultado, vamos dizer assim, né? Que ela também tem suas limitações, os seus processos, é a CV. Então, é a ferramenta que a gente tem que aprender hoje, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente, é isso aí. A gente espera que seja eu gostaria de fazer só uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que decidir, nós temos que aplicar energia limpa, que seria a melhor, mais limpa que eu vejo, é a hidráulica. E aí eu digo para vocês o seguinte, eu quero, para poder dar condições de energia para o Brasil, eu preciso construir uma usina hidrelétrica na Amazônia. Qual seria a resposta que vocês dariam? Eu sei uma resposta da ponta da língua. Pois não. Eu também. Faça a CV. Eu também. Diga, Cláudio. Professor Horácio, a química e a física são bem claras. Nós é que não sabemos fazer. A energia do hidrogênio e solar. Eu não tenho dúvida. Veja só uma coisa, Cláudio. A usina poderia ser construída. Por que ela pode ser construída? Porque ontem o Gomide me deu uma tradução, não sei se o Celso prestou, não sei se ele viu, mas engenharia é a arte de aplicar ciência para a conversão ótima de recursos naturais em benefícios para a humanidade. Ótimo. Ou seja, o engenheiro, o verdadeiro engenheiro, ele estaria apto a construir aquela usina lá sem ferir nada, trazendo benefício para a humanidade, porque o projeto completo seria, como o Cláudio acabou de falar, aplicando a CV. E isso você teria condições para executar essa usina lá na floresta amazônica sem ferir o meio ambiente, sem ferir nada, utilizando todos os recursos naturais, mas em proveito próprio para a humanidade. Essa realmente é a tradução para que você seja um engenheiro. Esse é o verdadeiro engenheiro.
E, Parabéns. Desculpa, pode falar, Cláudia. Não. Eu queria só adicionar, assim, que a gente estava falando ali da educação, né? Que muitos alunos, eles falam assim, ai, mas tem lei para isso? Assim, no sentido de que se não tiver lei, então não vou fazer. Né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, né? Por quê? Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, agora comentou ali a importância dos resíduos sólidos, mas ela levou mais de 20 anos para ser publicada. A mesma coisa a política de florestas. Então, se a gente esperar que uma lei apareça, nós vamos esperar 20 anos, mais de 20 anos para que as coisas aconteçam. E nós não temos todo esse tempo. Né? Então, a Agenda 2030, né, é quase depois de amanhã, né? Nós temos 10 anos aí para chegar nela. E falar assim, olha, erradicar a pobreza. Imagine erradicar a pobreza no mundo todo. Então, nós temos que trazer soluções para isso. Nós temos que trazer soluções para reduzir a fome para o mundo todo. Então, são novos desafios, novas oportunidades que aí que os engenheiros podem e devem atuar. Exatamente. É isso aí. Parabéns. Eu falo aqui de Foz do Iguaçu, tá, gente? Eu estou próxima à maior barragem, a maior hidrelétrica brasileira, né? E eu trabalho lá dentro da área de segurança, porque a universidade que eu trabalho, que é a Unila, está na região de abrangência da barragem. E eu já fiz parte do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, né? Pela minha atuação no Centro de Segurança. A construção de barragens é polêmica no mundo inteiro, no Brasil, por diversos motivos. Ela tem que ser muito bem pensada, muito bem pautada. Hoje, eu acho que grandes barragens, como Itaipu, elas, do ponto de vista ambiental, são muito impactantes, sim. Apesar de hoje a Itaipu estar assumindo sua responsabilidade social fortemente, porque ela está trazendo um desenvolvimento regional aqui sensacional, com obras de infraestrutura que estão melhorando a qualidade de vida das pessoas, porque, gente, não é qualidade de vida ficar parada nessa ponte da amizade 4 horas para a travessia de uma ponte. Então, a segunda ponte, hoje está tendo essas responsabilidades sociais que melhoram um pouquinho, né? Amenizam os impactos que na época disso não se falava, né? Então, essas grandes construções, sim, a gente tem que ver com alguns olhos, com os olhos da ACV, como disse a Cássia, né? Verificando outras alternativas energéticas, eu acho que o mais inteligente é fazer um mix de alternativas energéticas, como a Cássia mostrou, né? Que o carro movido a álcool tem tal malefício, a combustível fóssil tem prós e contras nos dois lados, e o elétrico também. Então, eu acho que talvez o mix, mas ele teria que fazer uma CV para ver se esse mix talvez não seja melhor. E a mesma coisa da matriz energética, eu acho que ela tem que ser descentralizada, né? Enfim, trabalhar com tudo isso. Mas isso são outras questões, né, que a gente tem que resolver, e a ACV pode nos ajudar a indicar o que fazer e o que não fazer, né? Nesse contexto. Cássia, tem uma pergunta aqui do Jonas Lima, que já está aqui há um tempinho, que ele perguntou se gostaria de saber se a disciplina de ACV, né, já está inserida nos cursos de engenharia elétrica, eletrônica, telecom e mecatrônica, tendo em vista o problema ambiental enorme causado pelo chamado, entre aspas, lixo eletrônico. Infelizmente, ainda não, vou dizer. Você pode fazer na mecânica, mas minha sugestão é a seguinte. O que aconteceu? O pessoal, inclusive da engenharia ambiental, me pediu a disciplina. Mas eu não tenho braço para tanto, eu não tenho perna para tudo, né? A gente precisa ter outras pessoas que façam isso, né? Que possibilitem esses cursos. E que eles estejam daí, então, nos diversos cursos aí da universidade, né, da UTFPR, mas também das outras universidades, né? E a gente vê ainda que é um esforço meio individual, né? Então, a gente percebe que alguém se capacita sobre o tema e daí, então, abre uma disciplina dentro daquele curso sobre o tema. Mas
A gente está sobrecarregado. Então, de alguma forma, nós temos que facilitar essa multiplicação, né? Por isso que nós estamos aí pensando nesse curso de ensino à distância, só para falar um pouquinho dessa capacitação que nós fizemos a CV de A a Z, né? Que eu mostrei que foram em várias cidades, inclusive em Moçambique. Nós capacitamos aí mais de 1.000 pessoas no país, né? Mas ainda assim é pouco, né? Porque 1.000 pessoas, daí, quais delas que realmente continuam naquele tema, continuam trabalhando? E olha que, como era um curso muito específico, o que acontece? As pessoas que iam fazer o curso é porque elas tinham algum interesse, né? Não é um curso que é obrigatório e a pessoa não estava lá porque não estava minimamente interessada. Só que acontecem as oportunidades depois, não? Então, ela faz o curso, mas depois consegue um emprego em outra área, na área né, completamente distinta. Pronto, ela parou. Está aquilo na cabeça, né, em algum momento, talvez ela consiga incorporar, mas isso acaba ficando para trás. Então, a gente também precisa criar mecanismos, né? Então, para onde que vão essas pessoas que se capacitam? Então, precisa ter trabalho para elas também, né? Então, onde que elas vão entrar? Quais são as empresas que estão contratando pessoas que vão fazer a CV? Então, recentemente teve um design, um concurso de design da Braskem, que tinha que ter um projeto para embalagem que incluísse a CV. É isso aí, Cássia. Parabéns. Tem que ter mercado, né? Senão a gente fica capacitando eles, capacitando, e eles falam assim, bom, e o que eu vou fazer com isso? Então, assim, meu sonho é que um dia as pessoas sejam contratadas porque elas sabem a CV, como hoje elas são contratadas porque elas sabem sistema de gestão da qualidade, conhecem ISO 9000. Assim, então, elas vão ali fazer os projetos. Então, esse seria o ideal. Sabe, professora, a senhora falou exatamente a verdade. As leis aqui, elas são feitas de acordo com as necessidades de cada setor. Mas o que devemos mesmo perseguir é que, dentro da universidade, já vamos capacitar o engenheiro para que ele aprenda o que é realmente o necessário, independente dessa lei que venha a ser para você ser penalizado. Isso é apenas uma regra. Nós, voltando ao ponto, e a própria professora Edna falou sobre as grandes obras, o que nós não podemos fazer é o que foi feito recentemente, construir uma usina do porte de Belo Monte, e essa usina, você utiliza a capacidade durante 4 meses do ano. 8 meses ela fica inoperante. E nesses 8 meses, nós estamos agredindo o meio ambiente, porque nós vamos utilizar combustível fóssil para gerar energia através das termoelétricas. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que seguir o que realmente a engenharia pode nos proporcionar. E é aquilo que a gente tem que fazer, é ir lá na universidade, no berço, para poder cultuar dentro do acadêmico o que é realmente a engenharia. E é isso que a gente tenta fazer dentro do Instituto de Engenharia, valorizando a classe do engenheiro. É isso aí que a gente está tentando fazer. Pessoal, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu já recebi um cutucão aqui para fechar. Tá, é muito envolvente. Trazer, o tema é muito envolvente. Nós vamos trazer elas de novo e o Cláudio para fazer uma nova apresentação lá no Instituto, se Deus quiser, depois da pandemia, e que a gente vai ter uma apresentação presencial delas lá para... Sem limite de tempo. É muito importante, sem limite de tempo. Tá? Eu agradeço. E aí nós vamos construir um plano, né? Um projeto exatamente, para implementar essas ideias. Eu vou lhe contar que a minha vontade é que, antes de sair da minha gestão, os acadêmicos de engenharia estivessem utilizando a Casa da Engenharia para fazer suas discussões, apresentar seus próprios trabalhos
e ter lá o espaço que é deles, é do engenheiro, e é assim que eu gosto de ver e é o que eu penso que tem que acontecer. Muito obrigado a todos vocês, foi muito boa a apresentação. Parabéns, Celso. Foi ótimo. Muito obrigado, agradeço a professora Edna, a professora Cássia, ao engenheiro Cláudio, e mais uma vez, parabéns, Horácio, porque isso que você comentou, você está efetivamente materializando. Essa Semana da Engenharia é uma forma de materializar todos esses conceitos e sensibilizar as pessoas daí. Uma boa tarde para todos, muito obrigado, parabéns novamente. Grande abraço. Obrigada.